Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, que é uma integral de linha, que calcula o trabalho realizado por um campo de forças. O exercício é o seguinte: encontre o trabalho realizado pelo campo de forças f de x, y, z, que é o xi mais yj mais vk, ao longo da curva C, dada por r de t, igual a cosseno de π vezes t, i, mais t quadrado j, mais seno de π vezes t, k, com t variando de 0 até 1. Perceba que nós temos aí tudo que é necessário para calcular essa integral de linha, né? O trabalho é dado por uma integral de linha. Nesse caso, o trabalho é uma integral nessa curva C de f vezes uma componente tangencial t vezes o diferencial da curva S. Então, essa aí seria a formulazinha do trabalho. Pela definição, f é o vetor desse campo de forças, t é a componente tangencial da curva S vezes o diferencial de S. Só que nós transformamos essa integral de linha, numa integral definida para poder fazer o cálculo. Nós transformamos isso numa integral. Nós transformamos essa expressão em uma integral de a até b em termos do parâmetro t. Perceba que aqui a sua curva é dada em termos, ela já foi parametrizada, ela é dada em termos do parâmetro t. Então uma curva que você tem aqui uma função vetorial, né? Uma função r em termos de t, que te dá um vetor ijk, né? Um x, i, yj, zk em termos de t. E o seu f de xy em termos de xyz. Perceba que nós temos aí os elementos. Como é que nós usamos isso para montar a nossa integral em termos de t? Nós fazemos o f em termos de t. Nós pegamos o nosso campo vetorial f e transformamos ele em uma função de t. E a componente tangencial passa a ser a derivada de r em relação a t vezes dt. Então nós usamos essa expressão, né? Nós usamos essa expressão para calcular o trabalho. Bem, o que nós precisamos? Precisamos montar primeiro o f de t. Vou pegar essa função f aqui, que é uma função, né, que é uma função vetorial que nos dá o campo de forças, em termos de x, y, z, e transformar em termos de t. Lembra que o x, né, o x em termos de t, ele aparece aqui, né? Esse campo de forças vai atuar nessa curva. E nessa curva o x em termos de t é o cosseno de π vezes t. O y em termos de t é o t quadrado. E o z em termos de t é o seno de π vezes t. Então nós vamos transformar essa função vetorial que representa o campo de forças em termos de x, y, z, em termos de t. Então nós vamos fazer o nosso f em termos de t, que vai ser igual a x vezes i. Quem que é o x? É o cosseno de π vezes t. Então cosseno de π vezes t, né? Cosseno de π vezes t, i. Mais o y, né, em termos de t, vezes j. Quem que é o y? É o t quadrado, mais t quadrado j. Mais o z em termos de t, vezes k. Então o z é o seno de π vezes t. Então mais o seno de π vezes t vezes k. Então nós temos aqui o nosso f em termos de t. Como o f de xy é o xyz, perceba que o f em termos de t coincide com o próprio r de t, né? Por causa da forma, né? Da forma com que foi montado o nosso campo vetorial. Nosso campo vetorial aqui é x, y, z. Então eu pego o x, o y e o z, né? O que faz com que o f de t coincida com o r de t. f de t é cosseno de π vezes ti, então cosseno de π vezes ti, mais t quadrado j mais seno de π vezes tk. Fica bem claro que isso só aconteceu por causa da forma do nosso campo de forças. Se fosse um x quadrado aqui, por exemplo, aqui já seria um cosseno ao quadrado de π vezes t. Então aí já não haveria essa coincidência. Foi uma coincidência do exercício. O
que eu preciso agora? Preciso da derivada de A em relação a t. O que é a derivada de A em relação a t? A derivada de A em relação a t vai ser a derivada do cosseno de π vezes t. Aí eu tenho que lembrar que essa derivada é uma aplicação da regra da cadeia. É a derivada do cosseno de u. A derivada do cosseno de u é a derivada do cosseno, que é menos seno de u, vezes a derivada de u, que é a derivada de π vezes t em relação a t. Então essa derivada vai ficar da seguinte forma. Derivada do cosseno de u, que é menos. Derivada de cosseno é menos seno, então menos seno de π vezes t, vezes a derivada de π vezes t em relação a t, vezes π, vezes o i. Nós estamos fazendo aqui a nossa continha. Mais, mais derivada de t quadrado, que é o 2t vezes j, mais derivada de seno, derivada de mesma coisa, aplicação da regra da cadeia. Derivada do seno de u é o cosseno de u vezes derivada de u. Então, derivada de seno é o cosseno de u, que é o π vezes t, vezes a derivada de u, que é a derivada de π vezes t em relação a t. Derivada de t em relação a t é 1 vezes π, tudo isso vezes k, né? E nós temos aí os nossos dois vetores, nossas duas funções vetoriais, né? O f em termos de t e a derivada de a em relação a t. Tendo f de t e a derivada de a em relação a t, o que nós podemos fazer? Podemos montar a nossa integral. Lembra que a nossa integral vai ser uma integral de 0 até 1, né? Lembra, integral de 0 até 1, de a até b, em termos de t, t varia de 0 até 1, do f de t. O que é o f de t? É o cosseno de π vezes t, cosseno de π vezes t, t quadrado, e o seno de π vezes t. Então nós temos aqui o nosso f de t vezes, né? Agora vamos fazer nossa derivada de r em relação a t, que é o menos seno de π vezes t vezes π, é a primeira componente, 2t, e o cosseno de π vezes t vezes π. Cosseno de π vezes t vezes π. Então tudo isso aqui é o nosso segundo vetor. Tudo isso dt. Então nós montamos a integral. Lembra que isso aqui é um produto de vetores, né? São duas funções vetoriais. É um produto escalar de vetores. Vamos fazer a continha aí. Nossa integral vai ficar como, né? Vai ficar uma integral de 0 até 1 d, né? Vamos fazer o produto. Esse vezes esse, né? Então cosseno de π vezes t vezes menos seno de π vezes t vai ficar menos, né? Menos seno de π vezes t vezes o cosseno de π vezes t, né? Então, cosseno de π vezes t vezes seno de π vezes t menos vezes π, tudo isso vezes π, depois segundo com segundo, t quadrado vezes 2t, t quadrado vezes 2t, então mais 2t ao cubo, mais 2t ao cubo, depois terceira componente com terceira componente, então mais, né? Seno vezes cosseno, mais o seno de π vezes t vezes o cosseno de π vezes t, né? Então seno de π vezes t vezes o cosseno vezes π, tudo isso dt.
Perceba que nós temos aí uma integral, né? Produto escalar de vetores, resolvemos a integral em termos de t, e nessa integral nós temos menos seno de π vezes t cosseno de π vezes t, mais seno de π vezes t vezes cosseno de π vezes t, π. Então essas duas parcelas, menos com mais, elas se cancelam. E vai sobrar o quê? Vai sobrar uma integral. Vai sobrar uma integral de 0 até 1, de 2t ao cubo, dt. Então, tudo isso sobrou uma integralzinha simples, a integral de 2t ao cubo é 2 vezes... Lembra que a integral de potência, a integral de t elevado a n, é t elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, então a integral de t ao cubo é t a quarta sobre 4, 2 vezes t elevado a quarta potência sobre 4, de 0 até 1. Nós simplificamos a expressão, né? Esse 2 aqui com esse 4, vai sobrar um 2 aqui. Então, na verdade, nós temos t a quarta sobre 2. T a quarta sobre 2, de 0 até 1. E aí nós aplicamos o teorema fundamental do cálculo, né? F de B menos F de A. Onde o F de B é 1, né? Então, 1 elevado à quarta potência sobre 2, menos F de A, o F de A é 0. 0 elevado à quarta potência sobre 2, que vai dar meio, né? Meio. Então, o trabalho realizado pelo campo de forças F de XYZ ao longo dessa curva com T variando de 0 até 1 é igual a meio, né? Meia unidade de trabalho realizado por esse campo de forças. Espero ter entendido a resolução, ter gostado. Gostou, curta, compartilhe, deixe um like, é importante, e ajude o canal a crescer. Obrigado.